Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. O saralabari, alabari, 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 queria alabar, 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 alabar. Amados irmãos e irmãs, nós chegamos num tempo que é preciso entender e professar, confiar e louvar. Chegamos num tempo que a decisão não pode mais ser adiada. Com quem nós estamos? Com quem nós queremos ficar? Essa é a verdadeira decisão. Muitas vezes a gente busca um milagre, e nós vamos falar de milagre e ver os milagres acontecer nessa noite. Como eu já estou vendo aqui na minha frente, em direção da cruz, alguém que tinha perdido a visão de um dos seus olhos, você está enxergando de novo, pode se levantar. O teu olho já, toda aquela parte escura, que parecia que tinha moscas no seu olho, desapareceu, você está enxergando bem. Quem é essa pessoa? Você está desse lado direito, levanta. Deus já curou o seu olho, pode se levantar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja. Quem é a pessoa que chegou aqui, estava com uma cólica renal já há muito tempo, e você sentiu como um calafrio que correu por todo o teu corpo? Nunca mais você vai sentir essa cólica renal. Era um cisto enorme que você tinha no seu rim, ele dissipou, não vai aparecer em nenhum exame mais. Onde está essa pessoa? Pode levantar. Onde você está? Pode levantar. Você sentiu o calafrio, esse é o sinal. Deus curou você desse problema renal. Levanta, levanta em nome de Jesus. Não se demore. Isso, vai, tem que tomar posse, gente. Deus não é homem para dizer: eu estou fazendo e não faz. Por isso nós temos que tomar posse. Muitas vezes a gente acha que a cura é a solução. Deixa eu te dizer uma coisa: a solução hoje é a santidade. A solução hoje é a radicalidade no senhorio de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: ou vai ou racha. Fala para o irmão assim: ou troteia ou sai da estrada. Ou você fica com o bem ou com o mal, com a verdade ou com a mentira. Ou você fica com o céu ou com o inferno. Ou você fica com Deus ou com o diabo. Com a vida e com a morte. Essa é a decisão. Não há um outro tempo depois desse que nós estamos vivendo. Acredite no que eu estou falando para vocês. Vocês não escutam um homem, vocês escutam um profeta. O tempo que nós estamos vivendo não é mais tempo de viver de informação, não é mais tempo de viver de ideias, de ideologias, de leis humanas. É o tempo da misericórdia, e o tempo da misericórdia de Jesus, a Santa Faustina, é a última tábua de salvação. Diga para o irmão: ou é agora, ou o inferno te espera. Você decide. Só que para decidir pelo céu, não basta decidir por palavras. Para se decidir pelo céu, tem que se decidir pela verdade, pelo testemunho. Chegou o tempo do martírio, de decisões coerentes, meus irmãos. Não pode um cristão dizer que é cristão e ser a favor da morte, do aborto, da desagregação da família. Não pode dizer que é cristão na hora que precisa do milagre e na hora que tem que tomar a decisão
de dar o testemunho, agir como um pagão, agir como um ignorante da verdade. A palavra de Deus, ela tem todas as respostas que nós precisamos. E tudo que eu e você decidirmos fora da palavra de Deus, está fora da graça de Deus. E tem consequências. Se nós pegarmos o capítulo 8 do evangelista Mateus, Jesus vai começar a fazer diversas curas. Mas todas essas curas partem de uma decisão de reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador. Todos que se aproximavam eram curados. Jesus vai à casa de Pedro e a sua sogra está enferma, doente. Jesus curou a sogra de Pedro, mas ela imediatamente se colocou a serviço. Imediatamente. Se eu e você viemos nessa noite para buscar a cura de um câncer, a libertação de um vício, a cura de uma doença que a medicina não tem nem como tratá-la, mas não temos a decisão de servir a Deus, essa cura pode nos levar para o inferno. Porque a palavra de Deus diz: aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a mim e a você, com certeza, Deus tem dado muito. E de nós será exigido uma alta medida de santidade, de compromisso. Depois de curar a sogra de Pedro, Jesus continua. Ele vai acalmar as tempestades, Ele vai curar o paralítico. Nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para Deus. A palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Tanto é quando o anjo vai anunciar a Maria que ela conceberia e daria à luz ao Filho de Deus, que nela o verbo se faria carne. O anjo também vai anunciar que Isabel, já na velhice, ela que era estéril, estava grávida, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E quando a gente vai a Ankarem, na Terra Santa, e a gente sobe aquela montanha da casa de férias de Zacarias e Isabel, e a gente encontra aquela imagem linda. Quando você olha para aquela imagem, ninguém precisa dizer que Deus é o Deus do impossível. Quando você vê uma jovem que nunca coabitou com nenhum homem e que está grávida, e vê uma anciã estéril, grávida, você, sem ninguém te falar, diz: mas isso aos olhos do mundo é impossível, mas a Deus não, porque a Deus tudo é possível. Tem muita gente com medo do tempo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para os medrosos como eu desse tempo, quero falar para mim primeiro, o único medo que nós temos que ter é de estar fora da graça de Deus. Porque qualquer batalha que nós somos chamados a travar, qualquer luta que nós somos chamados a enfrentar, não tem outro resultado para quem tem fé, senão aquilo que São Paulo afirma na carta aos Romanos: nós somos mais que vencedores. Diga para o teu irmão, para a tua irmã: você é mais do que vencedor. Deus te fez vitorioso, e essa é a tua noite de vitória. E eu quero dizer num ato profético:
Certamente Padre Tiago, que é o postulador dessa relíquia da espada de São Miguel no Brasil, queria ter sido ele que viesse com essa espada. Certamente Padre Roberto desejaria que essa espada estivesse aqui no dia 29 de setembro, celebrando o grande dia de tudo que é esse carisma da comunidade, quem como Deus, que nasce nesse território de milagres, defendido por São Miguel, guardado pela Virgem Maria, banhado pelos raios de água e sangue do peito aberto de Jesus. Certamente, muitos de nós desejaríamos que esse momento, esse oráculo profético, que São Miguel desejou para esse ano no Brasil, porque sabe São Miguel que o Brasil está travando uma batalha não contra homens de carne, mas contra demônios terríveis, que tem levado muitas pessoas a romper propósitos, a romper com a fé, a romper com a família, a romper com a igreja, a romper até com o céu, por se dar a tantas doutrinas enganadoras. Certamente quando São Miguel pediu que essa espada viesse para o Brasil, ele já sabia de Deus tudo o que ele, São Miguel, teria que fazer no Brasil. Mas Deus quis, por seu amor, por sua infinita misericórdia, que essa espada chegasse no santuário de São Miguel Arcanjo, no território de Jesus da misericórdia, na última semana, no final das semanas de quebra e maldição. Fala para mim, Ironi, você programou isso? Não. E como é que você trouxe essa espada? Não fui eu, foi São Miguel. E ela não veio por causa do Padre Roberto, por causa da comunidade Quem como Deus, nem por causa do Ironi. Ela veio por causa de você, porque São Miguel veio defender a tua causa. Quem como Deus? Quem como Deus? Esse é o teu grito de guerra. Esse é o grito de guerra de todos que participaram essas semanas de quebra de maldição, ou que chegaram uma semana ou outra, ou que chegaram nessa última hora. Quem como Deus? E vou dizer um outro ato profético. Se o padre tivesse programado para terminar essas 7 semanas, pós a exaltação da cruz no dia de Nossa Senhora das Dores, eu dizia assim, interna o padre, porque ele não está tomando o cardenal direito. A cruz de São Miguel, a espada é a cruz de São Miguel. É São Miguel trazendo a cruz salvadora, a cruz restauradora, a cruz do milagre. Por quem? Pelas mãos de quem? Padre, imagine se o senhor tivesse projetado, disse assim, essas 7 semanas tem que terminar no dia de Nossa Senhora das Dores, não ia dar certo. Por isso que eu digo, quem como Deus? A Virgem Maria está aqui. E eu quero dizer para você, deixe o inimigo cantar vitória, e mostre para ele quem é teu Deus. Deixe o inimigo falar o que quiser, mas mostre para o mundo quem é teu Deus. Há poucos meses atrás eu estava, é que eu quero trazer isso para a gente rezar. Estava em Parnaíba, e eu não vou me cansar de falar essa profecia enquanto eu viver. Estávamos numa adoração com Dom Juarez, lá no Piauí.
Gente, é longe demais para chegar lá. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que um missionário vive, o que a gente passa nas missões. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer servir o Senhor, toma jeito. Para servir o Senhor não tem lugar para quem quer fazer o mínimo. Ou você vive a intensidade, ou você nunca vai servir a Deus. O céu não tem lugar para gente acomodada. Para vagabundo, o céu não tem lugar. Oxaralabaralabá. Gente, e Deus deu uma visão. Padre, muito lindo. Eu estava diante de Jesus e no fundo uma parede branca. E de repente naquela parede, uma águia e um urubu, um corvo. E eu pensei, meu Deus, quem fez essa pintura tão nítida, né? Fechei meu olho, abri de novo. E lembrei, né? Mas a parede era branca. Será que alguém colocou um banner, alguma coisa? Eu falei, não, vou abrir o olho, vou ver de novo. Eu acho que eu não dormi direito essa noite. Abri, estava mais vivo ainda. A águia e o urubu. E Deus disse, a minha nação está em risco. E quando Deus fala em nação, pode ser o Brasil, pode ser qualquer país do mundo. Mas ali eu estava dentro do território do Brasil. Eis que coloco diante de vocês a águia e o urubu. E eu imediatamente perguntei, Senhor, o que é isso? E Ele disse, o bem e o mal, a vida e a morte, a liberdade e a escravidão, o céu e o inferno. E eu falei, o que precisamos fazer, Senhor? E Ele disse, tomar uma decisão. Se vocês quiserem optar pelo corvo, pelo comunismo, pelas leis de morte, pelas ideologias de gênero, de desagregação da família, pelo paganismo, pelo satanismo, pelo secularismo, pelas heresias e por toda a pagania que está se espalhando no universo, eu continuarei amando vocês. Mas o que virá, só de o ser humano pensar, ele vai morrer. Porque é impossível aos olhos humanos ver o que virá e sobreviver de tanto mal que virá. E eu falei, Senhor, e a águia? Ele falou, a águia é a verdade, é a liberdade, é o direito da fé, é o direito e a liberdade de ir e vir, é o direito de orar, é o direito de usar a cruz, é o direito de poder dizer, eu sou católico, a minha igreja tem uma doutrina, tem um Salvador, tem a Virgem Maria. E Deus terminou dizendo, desde o começo foi assim. Mas vocês esqueceram. E muitos hoje querem viver em caminhos distintos. Querem ser cristãos, mas não querem viver a verdade. E eu baixei a cabeça e comecei a orar. E naquele dia, os milagres ali se manifestaram de uma maneira que foi impressionante. Eu confesso para vocês que de lá para cá eu tenho jejuado, eu tenho feito oráculo profético, para que o Brasil e o mundo despertem para tudo o que está chegando e tomem uma decisão de ser de Deus.
não será uma pessoa a nos salvar, só Jesus. Não há outro nome, diz a Bíblia, pelo qual devamos ser salvos, além do nome de Jesus. E hoje a gente vê guerras, hoje a gente vê divisão, por coisas tão reais, do que é certo e errado, do que é céu e inferno, do que é vida e do que é morte. A igreja, numa das encíclicas papais, por exemplo, vai dizer: se você é a favor do aborto, é excomunhão automática. Se você é a favor de quem é a favor do aborto, também é excomunhão automática. E o que é uma excomunhão? Jesus deixou bem claro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno sobre ela não prevalecerão. O que você ligar no céu, será ligado na terra, e o que você desligar da terra, será desligado do céu. Olha outro ponto tão interessante. Eu não estou falando mal, tá? Mas a gente tem que recordar. Eu também vou lá todo ano, e às vezes mais que uma vez por ano, e quero entrar lá, enfrento filas quilométricas. Mas quando você vai a Jerusalém, todos os lugares tem muita gente, mas quando você chega no Santo Sepulcro, as filas são quilométricas. O mundo faz filas, gasta horas e horas para entrar por alguns segundos no lugar onde Deus não está. O único lugar do mundo que Deus não está é o Santo Sepulcro. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e o mundo todo faz filas quilométricas para visitar o Santo Sepulcro, onde Jesus não está, e tem que ir mesmo, para saber que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte mesmo. Não estou aqui criticando, mas por quê? Por que nós não fazemos fila para visitar Jesus no sacrário ressuscitado? Por que não fazemos fila? Não lotamos as nossas igrejas nas santas missas. Aonde está a intensidade do nosso agir, do nosso ser, do nosso querer? Outra coisa, eu não estou falando mal não, porque minha nora é psicóloga. Se eu for falar, estou dando tiro no meu pé. Graças a Deus que tem a ciência, que tem os psicólogos hoje, porque senão ia faltar cemitério para enterrar os suicidados, porque está um caos. Mas por que tanta gente paga tão caro para consultas psicológicas? E por que tão poucas pessoas procuram o confessionário? O confessionário é um exorcismo para o inferno. Por que se paga tão caro por alimentos, às vezes que não tem quase nenhuma utilidade, a não ser saciar a gula, o prazer da carne, e não se alimenta do alimento dos alimentos, que é Jesus na Eucaristia, que é gratuito? Paga fortunas por um alimento que vai desaparecer, e não é capaz de ir à missa
se alimentar de Deus. São Tomás diz que o demônio ele se contenta com rituais de sangue de animais e de pessoas em atos demoníacos. Mas mesmo São Tomás vai dizer que o terror dos demônios, o terror do inferno, é o sacrifício eucarístico, é o sangue de Jesus. E o ápice do poder do sangue de Jesus, de São Tomás, se encontra na Santa Missa. Meus irmãos, minhas irmãs, chegou um tempo de tomarmos essa decisão. Jesus é o remédio para, ou melhor, Jesus é o médico de todas as doenças. Mas o remédio é a oração. Por isso a Bíblia nos diz orar em todas as circunstâncias. Orai sem cessar. Muitos procuram armas potentes para se ver livres de inimigos e esquecem que o rosário é uma artilharia pesada a destruir o inferno. Nos ensina Padre Pio a cada Ave Maria que rezamos. Muitos buscam academias. Continuem buscando, não parem, por favor, precisa. Querem buscar planos, regimes, para ter um corpo saudável. E por que tão poucos fazem jejum para ter o corpo e a alma saudável, que não custa nada. E aliás, nos dá a condição de aquele alimento que teríamos naquele dia, proporcionarmos a alguém que não tem o que comer, para que coma. Deus é muito simples nos seus projetos, mas parece que o ser humano gosta de coisa complicada, parece que o ser humano gosta de coisas que é difícil de imaginar.